Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar da ABRIG sobre vacinas, a realidade no Brasil. Meu nome é Marcelo Sato e sou membro do Comitê de Saúde da ABRIG. Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença dos nossos convidados. Nosso excelentíssimo senhor deputado federal, Pedro Westphalen, do Progressistas do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações do Congresso Nacional e membro da Frente Parlamentar da Saúde e da CFFS. A doutora Franciele Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O doutor Akira, que está tentando se conectar, o qual eu sei que ele não gosta de ser denominado por doutor, mas ele é especialista em vacinas, transferência de tecnologia e consultor científico sênior da Fiocruz Biomanguinhos, considerado um dos 50 nomes mais influentes no mundo da área de vacinas. O senhor Guilherme Lezer, diretor de Relações Governamentais da empresa Merck Sharp & Dohme. Desde 2007, a ABRIG reúne e representa a atividade de relações institucionais e governamentais no Brasil, com base em princípios de ética, transparência e diálogo, sempre promovendo debates técnicos sobre temas estratégicos, visando a formulação de políticas públicas e marcos regulatórios. Antes de começarmos, gostaria de comentar que não há tema mais atual do que vacinas no mundo hoje, por causa da pandemia da Covid-19. Mas que outras doenças e infecções como sarampo, febre amarela, hepatites e gripe continuam acontecendo no Brasil e as imunizações continuaram acontecendo e até ampliando após a pandemia. O que o tema vacinas poderia render mais inúmeros webinars. Neste primeiro bloco, vamos ouvir 10 minutos para as palavras iniciais de cada debatedor. Iniciando com a palavra, Sua Excelência, o deputado Pedro Westphalen. Bem-vindo, deputado. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Eu quero agradecer a oportunidade de participar de tão seleto grupo aí, no momento da mais alta importância. Quero cumprimentar a doutora Franciele, que tem sido figura permanente nas nossas reuniões lá e tem colaborado muito com o seu conhecimento, e já cumprimentá-la antecipadamente pela qualidade do PNI, o Programa Nacional de Imunizações, aliás, um exemplo mundial de qualidade e de extensão de alcance de vacinas no mundo. Doutora Akira Roma, lá da Biomanguinhos, que eu tive o prazer de terça-feira estar lá, pessoalmente com a Comissão Externa de Coronavírus e como presidente da Frente Parlamentar de Imunizações do Parlamento, numa reunião que eu considero histórica, para mim, das mais importantes dos meus 5 mandatos, 4 como estadual e esse como federal. Ao Guilherme, da Merck Sharp & Dohme, com quem tivemos recentemente no webinar também, essa que é uma das empresas importantes da produção de vacinas do mundo. Tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma luta muito grande com o então amigo Pauliano, em 2013, para introduzir e iniciar a vacina de combate ao HPV. Então temos uma história já de longo tempo, uma caminhada juntos. Eu falo 10 minutos, qual é o tempo que eu tenho para falar, Marcelo? O senhor, inicialmente, com as considerações iniciais. Vamos 10 minutos para cada debatedor, mas se a exposição for 2 minutos, 3 minutinhos, a gente dá uma tolerância. As considerações iniciais são essas aí, depois eu quero falar sobre a importância do parlamento nesse momento. Não entendi?
você não me deu até agora. Oi? Não entendi. Não, tem alguém Posso- com áudio aberto. Prossiga, deputado, por gentileza. Falo meus 10 minutos agora, então. Por favor, depois tem perguntas Tá e ok. a explanação final. Então, se o senhor pudesse Pois explanar agora. quando eu assumi o mandato, eu sou muito ligado à área da saúde, eu sou deputado que trabalha basicamente isso, e no parlamento tem feito isso aí também, e tive a informação e fui constatar que nós estávamos num período nacional, embora tenhamos um programa nacional de imunização da mais alta qualidade, não atingindo os índices necessários de satisfação e segurança para a população nas diversas vacinas que são oferecidas gratuitamente à população brasileira. E aí fui ver por quê. Aí veio a ameaça de voltar a patologias já erradicadas, como o sarampo, e outras tantas, e cheguei à conclusão, olhando os dados, que nós não atingimos os níveis de vacinação, a não ser no BCG. As outras todas eram alcançadas abaixo do mínimo necessário para dar garantia e segurança que não teríamos essa patologia dos nossos crianças, adolescentes e dos nossos idosos. Fui atrás, fiz um grupo de trabalho, fizemos algumas reuniões importantes e fizemos um relatório e achamos necessário continuar essa discussão e esse trabalho, porque passa pelo parlamento, o orçamento, passa pelo parlamento discussões desse tema, e fizemos a frente parlamentar de imunização e começamos muito bem com o trabalho de botar lá a indústria, botar lá distribuidoras, botar o ministério, começar a conversar a respeito desse tema, e veio a pandemia. Veio o coronavírus, e nós já estávamos em andamento com a nossa frente parlamentar de imunização, havendo algumas ações importantes. Em maio, tivemos agora aí a dia 24 de maio, se não me engano, o Dia Mundial da vacinação da meningite, sem nenhuma notoriedade nacional sobre isso, a importância, quando na realidade nós temos que fazer com que haja avanço em todas essas vacinas. Aí começamos a propor a opção de ações parlamentares, inclusive ações legislativas, para fazer com que as pessoas tenham algumas obrigações. O deputado Luizinho apresentou a carteira digital. Nós fizemos um projeto também, fui relator do projeto da Alice Portugal, que criminaliza até quem não faz a vacina, desde que essa pessoa tenha conhecimento da importância da vacina, e mesmo assim não dispõe para a pessoa que é sua dependente. Nós temos que ser mais rígidos nisso. Legislações para serem apresentadas quando vai trabalhar a carteira de vacinação, se está em dia ou não. Enfim, uma porção de ações para facilitar a vacinação daquela vacina que está na prateleira ou na geladeira à disposição e gratuita, comprada pelo governo brasileiro. Não tem justificativa para que nós tenhamos falta dessas vacinas, da aplicação dessas vacinas. E estamos avançando bastante bem. Vimos também a necessidade de melhoria em algumas ações. Vou dar um exemplo. A Coritec não nos deu ainda a certificação para a ACWY, que é uma vacina mais abrangente, que pega crianças de 11, 12 anos, 13 anos, na meningite, e de repente tem de manhã e de tarde e vem a falecer. E a vacina está à disposição. Então, nós temos que fazer essa discussão. Claro que isso tudo leva orçamentariamente a uma discussão imensa. No momento, a discussão atual na Comissão Externa de Coronavírus, nós fizemos 68 reuniões lá, dos mais diversos temas. Eu convidei a indústria para se fazer presente, foi uma reunião muito boa. Apresentou-se lá o que está se fazendo, as perspectivas, e nós, no parlamento, vamos assumindo responsabilidades e tendo funções a serem executadas. Nesta terça-feira, o deputado Luizinho, presidente da Comissão Externa, e a deputada Carmen, relatora, propiciaram um encontro histórico lá na Fiocruz. Nós fomos em 17 deputados, eu fui aqui no Rio Grande do Sul, onde estou agora. Fomos visitar a Fiocruz e olhar especificamente o projeto
da vacina e do convênio com Oxford e a AstraZeneca feita com a Fiocruz. Para mim, que sou médico, fiz medicina no Rio de Janeiro, fiz em Teresópolis, há muito tempo atrás, eu não conhecia a Fiocruz, fiquei impressionado com a qualidade do que se faz lá, com o comprometimento do corpo funcional, com a vibração dos nossos pesquisadores, dos nossos funcionários da Fiocruz, e aquilo nos leva a ter uma esperança muito grande. E aí se vê porque a Biomanguinhos e a Fiocruz foram realmente escolhidas ou aceitas para fazer essa parceria pela sua qualificação, já que é a maior, sem dúvida nenhuma, da América do Sul no ramo da saúde, pesquisa, inovação e tecnologia. A Fiocruz ela hoje tem esse destaque. E essa parceria com Oxford, ela tem um custo. Investimentos foram feitos recentemente com parcerias também público-privado, investimento privado lá. Se fez um hospital com 195 leitos de primeira qualidade, se fez uma ala para poder fazer aumento da testagem do Covid, que já está funcionando a plena. Começa, aliás, sexta-feira a plena. Já está pronta a ala também para fazer o envasamento da vacina que foi comprada em 3 lotes da Oxford, mesmo que esteja em andamento de testagem, mas foi um negócio muito bem feito e nós temos que agora no parlamento fazer o trato disso especificamente. O custo de 1 bilhão e 800 milhões, quase 1 bilhão e 900, mas que implica não só nas 15 milhões de vacinas que vêm em dezembro, 15 milhões que vêm em janeiro, mais 70 milhões em março, mas também a transferência de tecnologia, o que é muito importante, porque a Biomanguinhos vai ficar responsável não só para a produção no Brasil, mas na América Latina toda. Então, o nosso trabalho agora é voltar ao parlamento, fazer a inclusão desses investimentos, que isso não é custo, é investimentos, para que de imediato seja dado andamento a esse projeto, realmente que nos dignifica muito. Particularmente, eu vou fazer uma ação para que o Complexo Santa Cruz também tenha andamento. Não pode parar, que lá é um complexo muito grande, e que as parcerias público-privadas, que a transferência de tecnologia seja realmente um instrumento muito importante à disposição da comunidade. Esta é uma entidade que tem 16 regionais a serviço do SUS, né, com serviço em uma qualidade de primeiríssima qualidade. Temos muito trabalho pela frente, muita disposição pela frente, e queremos, assim, em parceria com o Ministério, com o PNI, com a indústria, com as nossas instituições, vamos semana que vem fazer com o Butantan uma reunião na comissão para ver como está também a vacina da China. Eu sei que até que para 2 dias atrás também fez um outro convênio com outra empresa chinesa. Enfim, mas só para vocês que estão nos assistindo terem uma ideia, quando se fala em 1 bilhão e 800 milhões, se acha muito. Não é muito. Não é muito porque tem transferência de tecnologia nisso aí. Se nós fôssemos comprar a produzida nos Estados Unidos americana, 100 milhões, sem transferência, sairiam ao Brasil essas 100 milhões de doses, 22 bilhões de reais. Não vê a diferença de custo para ter um parâmetro, parametrizar e dimensionar como realmente não é um investimento descabido. Pelo contrário, é um investimento importante, principalmente porque nós temos lá pessoas altamente qualificadas, reconhecidas nacional e mundialmente a serviço da nossa ciência. Inicialmente, minhas considerações são essas, as responsabilidades que temos no parlamento em criar políticas públicas para facilitar a logística e a aplicação dessas vacinas, e aí o grande diferencial do Brasil em relação a outros países todos é o SUS. O Sistema Único de Saúde nosso é um programa ramificado que chega lá na ponta, através das agências de saúde, das UBSs, das UPAs. Não há comunidade que não tenha um ramo do SUS para chegar e fazer a sua parte de prevenção, de vacinação, enfim, atenção básica, saúde da família. E esse Sistema Único de Saúde é que nós temos que fortalecer, sim, e esse é um dos instrumentos e um dos braços direitos do Sistema Único de Saúde, é a Biomanguinhos e a nossa Fiocruz.
Que ótimo, deputado. De certa forma, eu particularmente me senti mais tranquilizado com essas informações e agradeço muito a sua intervenção inicial. E agora a nossa próxima debatedora é a doutora Franciele. Por gentileza, doutora, mas antes eu gostaria de anunciar que a doutora Kira está na sala. Muito obrigado, doutora Kira. Um prazer falar com o senhor. Pode falar, doutora Franciele. Por gentileza, a senhora está com a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer os organizadores desse evento tão importante nesse momento de pandemia e também cumprimentar os meus colegas debatedores, né? Em especial o deputado Pedro, que vem fazendo um trabalho muito importante em parceria com o Programa Nacional de Imunizações. Nós estamos bem próximos em relação às demandas e às atividades que necessitam de intervenção e de um olhar mais direcionado. Então, eu agradeço em especial ao deputado. Agradeço também ao doutor Akira, que contribuiu e contribui muito com o Programa Nacional de Imunizações. E agradeço poder estar participando com os meus dois outros colegas, né, que estão debatendo também nesse assunto. Eu trouxe uma apresentação, ela é pequena, vou me ater aos meus 10 minutos, então eu gostaria que a apresentação fosse colocada, por favor. Fique à vontade. O tema que eu vou trazer aqui para vocês é a questão da vacinação em tempos de pandemia e as coberturas vacinais, que vai muito de encontro com aquilo que o deputado Pedro falou, que a gente vem observando no Programa Nacional de Imunizações. Pode passar. O Programa Nacional de Imunizações, em 2020, ele vai distribuir em torno de 300 milhões de doses de vacinas e soros. As vacinas que nós temos no Sistema Único de Saúde, elas atendem todas as faixas etárias e também todas as pessoas, algumas pessoas em condições específicas, por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Então, hoje, nós temos um calendário que ele atende todos os ciclos de vida, desde a criança até o idoso. O Sistema Único de Saúde, ele oferece todas as vacinas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e ocorre um investimento anual em torno de 5 bilhões de reais. Pode passar. O calendário nacional de vacinação é um calendário que se compara ao calendário dos países desenvolvidos. Então, nós temos 18 vacinas no calendário da criança, 8 vacinas no calendário do adolescente e do adulto e 6 vacinas para a população idosa. Então, é um calendário bastante completo que protege para inúmeras doenças imunopreveníveis. Pode passar. Começou a ter uma preocupação do Programa Nacional de Imunizações nos últimos anos em virtude da queda nas coberturas vacinais. Essa queda nas coberturas vacinais acende um alerta importante no país. Então, nós tínhamos coberturas altíssimas para poliomielite, acima de 100%, também para vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, com a primeira dose acima de 100%, e depois começou a haver uma redução importante nessas coberturas vacinais, não alcançando os indicadores preconizados, como o deputado Pedro já comentou com vocês. Pode passar. Nós temos aqui uma tabela com todas as coberturas vacinais das crianças menores de 1 ano e de 1 ano de idade. Pode passar. Numa série histórica de 2016 a 2019. Então, observa-se que a única vacina entre 2016 a 2018 que atingiu o indicador preconizado, que é de 90% para essa vacina, foi a vacina BCG. Para as outras vacinas, exceto a rotavírus, que também é 90%, o indicador é de 95%. E observa-se, durante todos os anos, nessa série histórica, uma queda importante das coberturas vacinais. Pode passar.
Essa queda das coberturas vacinais, ela vem sendo trabalhada pelo Programa Nacional de Imunizações para tentar entender um pouco melhor quais são os fatores que estão levando a essa queda. E aquilo que nós levantamos até o momento é que não é um único fator, é multifatorial as causas de queda na vacinação. Algumas delas, citando aqui para vocês, é o próprio sucesso das ações de vacinação, que causou uma falsa sensação que não há mais necessidade de se vacinar. Então, não se vê há muitos anos casos de paralisia infantil, reduziu-se outras doenças imunopreveníveis importantes, houve eliminação da rubéola, então as pessoas ficam mais tranquilas achando que não há necessidade de se vacinar. Existe também um desconhecimento individual sobre a importância e os benefícios das vacinas. Então, não se vê mais algumas doenças como um risco. E esse desconhecimento, ele parte não só da sociedade, mas também dos profissionais de saúde, onde hoje nós temos um calendário complexo que muitas vezes o profissional de saúde não está empoderado para fazer o convencimento, para ter propriedade naquilo que ele está direcionando a população, para convencimento dessa população em se vacinar. Os horários de funcionamento das unidades de saúde, eles também são incompatíveis com as novas rotinas. Então, nós temos um calendário para criança, para população adulta, para toda a população, desde criança até idoso, como eu falei anteriormente. E esses horários, eles se tornam incompatíveis com as rotinas desse público, porque a grande maioria da nossa população é uma população produtiva. Então, tem dificuldade de procurar o serviço no horário de funcionamento da unidade, não levando o seu filho e não também se vacinando quando tem necessidade de tomar uma vacina. E também a alimentação irregular do sistema. Nós temos hoje um sistema nominal, que foi implantado no ano de 2013, encontra-se ainda em fase de implantação, não está 100% implantado, vem com um aprimoramento, uma reformulação para melhorar a sua situação, mas ainda a gente vê uma alimentação irregular do sistema com dados inconsistentes. Temos ainda o medo dos eventos adversos pós-vacinação, percebe-se uma redução nas doenças transmissíveis, imunopreveníveis com o passar dos anos, então ocorre uma maior visibilidade do evento adverso pós-vacinação e muitas vezes a orientação em relação a isso pode ser falha, causando um medo, um pânico na população em relação à vacinação. Pode passar. Temos ainda as causas de queda de vacinação, as fake news. Então, existe hoje no Ministério da Saúde um canal de serviço de combate às fake news. Esse tem um telefone aí onde a população, os cidadãos, os profissionais de saúde podem estar entrando em contato por meio desse telefone para tirar qualquer dúvida de alguma notícia duvidosa. Então, é importante que isso seja divulgado, porque muitas vezes nós disseminamos informações equivocadas. E as notícias falsas, elas circulam muito rapidamente e muitas vezes não consegue se reverter o dano dessa situação. Pode passar. Nesse momento da pandemia, então observa-se que além da redução da cobertura vacinal, que a gente já vem apresentando nos últimos anos, já existem orientações e já existem preocupações, tanto a nível de Brasil quanto no nível internacional, que há uma redução maior ainda das coberturas vacinais em virtude desse contexto da pandemia. Então, o que muda na rotina de imunização para que a gente possa divulgar e para que a nossa população busque o serviço de saúde de forma segura? Pode passar. A vacinação, ela é considerada um serviço de saúde essencial, é um serviço de saúde imprescindível. Portanto, o Ministério da Saúde, em consonância com a Organização Mundial da Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, orienta que esse serviço tão importante, ele deve ser mantido, mesmo durante a pandemia, com todos os cuidados necessários e já amplamente divulgados pelo Ministério da Saúde. Interromper essa vacinação de rotina
em especial das crianças menores de 5 anos, das gestantes e alguns outros grupos de risco que são bastante importantes, pode levar a um aumento de casos das doenças imunopreveníveis e ao retrocesso nas conquistas. Então, hoje nós temos aí a eliminação da rubéola, da síndrome da rubéola congênita, temos a eliminação também da poliomielite no Brasil, e nós precisamos manter coberturas vacinais altas para que não haja reintrodução dessas doenças. Então, além da pandemia da Covid, nós precisamos ter essa preocupação, porque nós temos outras doenças importantes que já foram eliminadas no país e que podem estar voltando caso tenhamos coberturas vacinais bastante baixas. E nesse cenário que a gente vem observando de redução das coberturas vacinais, nós podemos sim ter a entrada de doenças que já foram eliminadas. Devido à Covid-19, saiu um dado da Unicef e também da Organização Mundial da Saúde que mais de 117 milhões de crianças de 37 países podem deixar de receber a vacina que protege do sarampo. Hoje nós temos diversas unidades federadas no país com sarampo, com mais de 5 mil casos confirmados. Então, a gente precisa manter o serviço de vacinação para interromper a circulação do sarampo, que era uma doença que já tinha sido eliminada no país. E que se houvessem coberturas vacinais altas na nossa população, não teria havido a reintrodução dessa doença. Pode passar. Então, o que é importante nesse momento da pandemia? Manter o serviço de vacinação, mas preservar a segurança do profissional de saúde e a segurança dos indivíduos que estão procurando o serviço de vacinação, se enquadrando, então, nas regras de distanciamento social que já foram definidas e que já foram amplamente divulgadas. Existem fatores locais que devem ser considerados, a exemplo da carga das doenças imunopreveníveis. Por exemplo, nós temos na região sul casos de febre amarela. Nesses locais há uma necessidade de intensificação das ações de vacinação para essa doença. Nós temos casos de sarampo em 21 unidades federadas. Então, é importante também que esses locais façam intensificação da vacinação. Verificar também o contexto da transmissão da Covid-19. Existem ainda municípios que não têm casos, é necessário que tenham-se as medidas de precaução, mas que nesses municípios haja um trabalho bastante grande de rotina de vacinação e também essas intensificações caso haja outras doenças imunopreveníveis. Os dados demográficos, a disponibilidade de vacinas e insumos, passamos por um momento grande de desabastecimento. Nesse momento, nós estamos distribuindo as vacinas de forma regular, então é importante que se procure a vacinação, porque existem crianças que estão com esquemas vacinais atrasados em virtude de alguns problemas que nós tivemos com fornecimentos no ano anterior. E a capacidade de pessoal e da estrutura do serviço de vacinação. Pode passar. Quais são, então, algumas das recomendações para vacinação segura? Reorganizar as ações de vacinação. Então, é importante que a rotina de vacinação ela seja alterada a fim de preservar a segurança do profissional e a segurança também do indivíduo. Então, pode-se trabalhar com horários estendidos, com oferta de vacinação, podendo fazer essa vacina no horário do almoço, em horários noturnos, em finais de semana. Isso são recomendações que devem ser adaptadas no nível local, conforme a realidade desse nível local. Então, cada um organiza a sua estratégia de acordo com as suas possibilidades. Ampliar a força de trabalho para vacinação, evitar a formação de filas e aglomerações na unidade ou em qualquer local. A vacinação extramuro, nesse momento, onde existem bastante estruturas fechadas, pode ser uma alternativa importante, ocupar ambientes escolares que estão fechados, algumas igrejas que estão fechadas, outros ambientes que não estão abertos para fazer essa vacinação. O uso de equipamento de segurança por parte dos profissionais. A máscara também está instituída, então, para uso, tanto da população quanto dos profissionais. Pode passar.
Já estou finalizando. Por Locais gentileza. específicos na unidade básica de saúde para vacinação, então tentar separar os grupos de vacinação nas unidades de saúde, separar as filas para vacinar esses públicos, tentar vacinar em locais abertos e arejados. Quando possível, fazer a vacinação domiciliar, principalmente para aqueles que têm dificuldade de locomoção, os idosos, os acamados. Então, os municípios, a grande maioria, tem estratégia saúde da família, que fazem a visita domiciliar. Nesse momento, aproveitar a oportunidade de levar a vacina, fazer o agendamento da vacinação, se possível, sempre evitar aglomerações e utilizar as medidas individuais e coletivas de higiene, etiqueta respiratória, etc. Pode passar. Para finalizar, eu trago só uma orientação em relação à vacinação de pessoas com suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19. Então, existe vários questionamentos para o programa, se a pessoa que é suspeita ou que teve confirmação de infecção, se ela pode tomar outras vacinas. Então, até o momento, não existe contraindicação médica conhecida para vacinar as pessoas com infecção por Covid, mas a orientação desse ministério, desse programa, é que para se minimizar o risco de transmissão da Covid, que as pessoas que têm suspeita ou com confirmação, que elas se isolem por pelo menos até 3 dias depois do desaparecimento dos sintomas, tendo um tempo mínimo de isolamento de 14 dias do início dos sintomas. Passado esse período, essa pessoa pode e deve sim se vacinar. Se a pessoa estiver em um centro de saúde ou estiver hospitalizada, essa pessoa ela deve ser vacinada de acordo com o calendário nacional de vacinação, no momento da recuperação ou antes da alta, respeitando sempre as medidas apropriadas de prevenção e também de controle das infecções. Pode passar. E a vacinação para aquelas pessoas que são expostas a casos suspeitos ou confirmados, que são considerados contatos, também não existe uma contraindicação médica conhecida para vacinar esses contatos. Então, se o contato não estiver em uma unidade de saúde ou hospitalizado, completa os 14 dias de isolamento, também para evitar o risco de transmissão a outras pessoas. Se não desenvolver sintomas, após esse período, vai fazer a vacina com certeza. Pode se vacinar, não tem problema nenhum. Se o contato estiver em estabelecimento de saúde ou hospitalizado, deve ser vacinado de acordo com o calendário nacional, também antes da alta, para aproveitar essa oportunidade, respeitando mais uma vez as medidas de prevenção. Pode passar. Doutora, eu peço que a senhora se puder adiantar um pouquinho para não extrapolar muito o nosso Ok, tempo. eu já terminei, esse é o último slide. Só trouxe o alerta do sarampo, então, que eu já falei para vocês. Nós temos 5.000 casos confirmados, sendo o estado do Pará com o maior número de casos confirmados, 57%. Então, é importante que nesse momento em que há pandemia, que a gente use sim o serviço de vacinação, que os serviços se organizem de forma a evitar aglomerações, mas que vacinem a sua população a fim de evitar as outras doenças. Muito obrigada e desculpa por extrapolar o tempo. Muito obrigado, eu agradeço a senhora, doutora, e peço a compreensão dos participantes que, pelo extrapolamento do tempo, porque o tema requer um grande debate. Muito obrigado, doutora. E antes de passar a palavra para o doutor Akira, eu quero pedir aos participantes que desliguem o áudio para não atrapalhar os debatedores, e aqueles que estiverem fazendo perguntas, que façam a pergunta e dirijam a mesma para algum dos debatedores. Agora, com a palavra, o doutor Akira. Boa noite. Você me escuta? Sim. Sim, ok. E eu agradeço, em primeiro lugar, agradeço o convite formulado para eu falar nessa sessão tão importante sobre um tema também igualmente muito importante, que é vacinação, né? Vacinas, a realidade no Brasil. E também agradecer ao deputado Pedro Westphalen
que já deu uma entrada bastante importante na sua fala inicial. E a Franciane a visão global de um problema absolutamente importante que está acontecendo hoje, que é a baixa cobertura vacinal. Vamos apresentar meus slides, por favor? Pode apresentar meus slides? Sim, já estão providenciando. Então, eu preparei aí um grupo de slides para facilitar a minha fala. Né? Pode colocar outro, por favor. Então, os benefícios da vacinação são comparáveis ao benefício da água potável. Isso é a Organização Mundial de Saúde falando, tá certo? E o Programa Nacional Brasileiro, Programa Nacional de Imunizações do Brasil, é considerado como um dos mais completos do mundo. A Franciane já falou isso, tá certo? E é muito mais efetivo que muitos programas dos países desenvolvidos, pois oferece sem custo para toda a população, tá? As vacinas do calendário de vacinação. Né? E todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde são disponibilizadas pelo PNI. O PNI sempre, e é importante que se fale que o PNI sempre apoiou as atividades de laboratórios públicos produtores nacionais, né, para incorporar novas tecnologias de produção. Né? E um grande instrumento para essa incorporação tem sido o uso do poder de compra do Estado brasileiro, né? E dando, então, força para toda essa transferência de tecnologia que nós conseguimos nos últimos anos. Outro slide. Próximo. Alô? Só um Alô? minutinho. Não está querendo passar. Tá. Eu vou compartilhar e colocar novamente. Coisa Tá. da tecnologia, doutor. Ok. Eu quero dizer que eu tive também problemas tecnológicos. Meu computador picou. Eu estou aqui no telefone. Então, aqui para mostrar, é um quadro para mostrar, a Franciane já falou, que o PNI, nosso PNI utiliza mais de 300 milhões de doses de vacinas. Né? E mais de 60% dessas vacinas são fornecidas por dois grandes laboratórios, que é o Biomanguinhos e o Instituto Butantan. Mas é importante mostrar nesse quadro que a participação dos laboratórios internacionais vem crescendo nos últimos anos, tá certo? Quer dizer, nossos laboratórios públicos, nós estamos perdendo terreno nessa área por falta de algumas condições muito importantes, que eu vou dizer. Slide seguinte, por favor. Slide seguinte. Eu tenho que falar rápido, 10 minutos já estou indo. Não, fique tranquilo, doutor, fique tranquilo. Tem problemas técnicos também. Tá ok. É para dizer que aqui que o Brasil realmente carece de uma política de Estado para pesquisa básica, desenvolvimento tecnológico e inovação tecnológica. O deputado Pedro Westphalen, ele deu uma entrada nessa questão, né? Mas eu vou um pouco mais além, dizendo que os países da OCDE, países desenvolvidos, né, investem cerca de 2% do PIB em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. São bilhões, cada país investe bilhões de dólares nessa área. Né? Esses países também apoiam a inovação tecnológica, motivando a criação de startups, pequenos laboratórios de biotecnologia que, a partir da descoberta pelos laboratórios dos governos, institutos de pesquisa do governo,
a descoberta, a prova de conceito, a partir daí eles fazem toda a parte de desenvolvimento tecnológico e deixam pronto para o scale-up. Quando chegam no scale-up, os grandes laboratórios tomam conta dessa tecnologia. Portanto, eles dominam a descoberta, as patentes, né? E teremos, sim, novos produtos, importantes produtos de saúde pública, mas de alto valor agregado, de alto custo, que serão desenvolvidos no processo contínuo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação. Né? No Brasil, existem os investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Não posso dizer que não existe, existe sim, mas são poucos. São poucos, são parcos, são dispersos por várias instituições, sem uma coordenação forte e sem priorização. Outro, por favor. Eu estou vendo que estamos com problemas técnicos, né? Tá. Bom, então... Mas o senhor é a estrela, o senhor tem que brilhar. Vamos em frente. Então, esse que queria... Né? Pois é. Então, para mostrar que os grandes laboratórios farmacêuticos investem somas imensas em pesquisa, desenvolvimento e inovação e em busca de novos produtos. Aqui, por exemplo, vocês veem, eu como estou com o meu celular, eu não consigo ver o número, mas só em torno de 17%, 18%. Tem laboratórios que investem mais de 20% da sua receita em inovação tecnológica. Significa que cada laboratório está participando com 6, 7 bilhões de dólares anualmente, 6, 7 bilhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Outro, por favor. Está bom. Bom, na verdade, então, o que eu estou mostrando para vocês que os grandes países desenvolvidos fazem esse investimento, imenso investimento. Pode passar outro. Então, e quero dizer, por exemplo, aqui, que o Brasil, né, o Brasil não pode ficar dependente de importação de todos esses produtos estratégicos. Ele torna o programa de saúde do país muito vulnerável. Né? E tem 220 milhões de habitantes, portanto, tem um mercado muito grande, e também tem um arcabouço científico-tecnológico importante no país, tá certo? E penso que também temos que ter uma política que dê norte para todo esse problema de desenvolvimento tecnológico, no sentido de poder ajudar aqui. Agora estou conseguindo. Pois eu digo que carece de uma política de Estado em apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e imunobiológica. Né? E vamos ficar dependentes, sempre dependentes de... Se não fizermos isso, não é? Nós sempre ficaremos dependentes de importação de produtos desenvolvidos lá fora, produtos e tecnologia desenvolvidos lá fora. Tá certo? Outro, por favor. E dizer que o processo de desenvolvimento tecnológico tem múltiplas etapas. Cada etapa, desde a descoberta, pré-desenvolvimento, desenvolvimento, não é? E desenvolvimento tecnológico, os estudos clínicos, estudos pré-clínicos, estudos clínicos, enfim, são múltiplas etapas. Cada etapa tem requisito
técnico-científico diferenciado e precisa, portanto, de grupos diferentes, laboratórios diferentes e uma coordenação muito grande para ter para encaminhamento melhor de todas as atividades nesse processo. Outro. Mas eu gostaria de dizer que, infelizmente, o país, o Brasil, tem uma área, tem várias lacunas nesse processo de desenvolvimento tecnológico. Várias lacunas. Desde a descoberta, quando é feita descoberta, inclusive quando é publicado, não é? já é um grande fator, mas tem que seguir em frente para ter um produto. E aí tem que entrar no processo de pré-desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico, estudo pré-clínico, e essa é uma grande lacuna que o país tem. E, só para dizer, um exemplo muito pequeno, parece, mas muito importante. Nós não temos animais de laboratório genética e sanitariamente controlados à disposição para a gente poder fazer estudos pré-clínicos adequados. Por exemplo, temos dificuldades em obter esse tipo de animais de laboratório. Temos pouquíssimos laboratórios que têm condições de fazer atividades de desenvolvimento em condições de boas práticas de produção, porque é necessário ter todas as normas de boas práticas aplicadas para poder usar esse material para seguir em frente. Então, portanto, é uma atividade de longa duração, 10, 20 anos, altíssimo custo, não? E tem um retorno financeiro incerto. Por isso mesmo, no Brasil, pouquíssimos laboratórios privados entram em desenvolvimento tecnológico, nessa atividade de desenvolvimento de uma nova vacina. Pouquíssimo, nós não temos exemplo disso. Né? Outro. E o papel de biomanguinhos que eu gostaria de trazer aqui, nós estamos nessa área de desenvolvimento tecnológico e produção desde Oswaldo Cruz. Desde Oswaldo Cruz, quando foi criado o Instituto Soroterápico Federal em 1900, não é? E ele, então, teve a incumbência de combater epidemias da peste bubônica, febre amarela, varíola, enfim. Ele acabou com essas pestes aí, peste bubônica, febre amarela, varíola. Naquela época, a febre amarela, ele acabou combatendo, não com vacinação, combatendo o Aedes aegypti, o vetor. Acabou com o Aedes aegypti aqui na cidade do Rio de Janeiro, não é? E conseguiu acabar com a febre amarela. A peste bubônica acabou com a população de ratos e acabou com a peste bubônica. A varíola teve aquele problema. Ele conseguiu toda uma legislação para vacinação obrigatória, começou a aplicar, mas teve aquela revolta da vacina. Revolta da vacina é muito importante. Né? Mas, logo depois, na década de 70, tivemos a erradicação da varíola. E nós participamos diretamente nesse processo de erradicação da varíola, produzindo 260 milhões de doses que foram utilizadas na erradicação da varíola. A epidemia de meningite meningócica, no início da década de 70 também, mudou a Fundação Oswaldo Cruz. Depois começamos, então, com Vinícius Fonseca, o presidente da época, reestruturando toda a Fundação Oswaldo Cruz e criando biomanguinhos, e começamos a introduzir novas tecnologias de produção, como foi a da meningite meningócica. Né? E depois participamos diretamente na eliminação do sarampo, da poliomielite. A Franciela teve a oportunidade de falar sobre isso. Né? E aqui, nesse processo aqui, em 1980, a biomanguinho começou a se organizar de forma industrial. Participamos diretamente na eliminação da poliomielite, formulando a vacina com tipo 3 potenciada, que foi necessário para conseguir a eliminação do país da poliomielite. As epidemias da febre amarela temos contribuído diretamente produzindo as vacinas necessárias para isso, né? E também desenvolvimento. Participamos com
a vacina tetravalente, pentavalente. Fizemos isso com estudo clínico, tivemos isso como registrado até, né? Mas não produzimos porque tivemos problema de produção dos componentes dessa vacina lá, porque nós fizemos um trabalho conjunto com o Instituto Butantan. O Instituto Butantan fornecia aí a DTP, hepatite B, e eles começaram a ter problemas nessa produção e tivemos que parar com essa produção. E incorporamos, nesses anos todos, novos e modernos tecnologias de produção de vacinas, como a vacina hemófilos influenza B, pneumococcus valente, tríplice viral, rotavírus, etc. Mas existem desafios muito grandes, né? Desafios que é a lentidão no processo de desenvolvimento tecnológico, as barreiras burocráticas, legais que existem, não é? São também iniciativas dispersas, não é? Governabilidade disso também. Outro, eu estou falando de forma geral, mas para depois a gente, se tiver pergunta, que alguém quiser mais detalhes, a gente volta a falar. Aí eu digo que o Brasil precisa ter uma política de Estado para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Não é? E como exemplos de outros países, não é? Há décadas foi implantada na China uma política de Estado para essa área. Não é? Eles estão colhendo frutos agora. A China, a Índia, a Coreia muito antes, não é? E o Japão muito antes, na frente de todos, fizeram isso. Não é? E eles são países tecnologicamente muito evoluídos. Tá certo? Os Estados Unidos eles têm um sistema bastante avançado, mas em 2006 eles sentiram que precisavam dar mais um avanço, mais um fortalecimento maior nessa área, e criaram uma instituição chamada BARDA, Biomedical Advanced Research and Development Authority, com um orçamento de bilhões de dólares e apoia o desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento das vacinas que são importantes para os Estados Unidos. Agora, por exemplo, estão colocando bilhões de dólares para o desenvolvimento da vacina Covid. E temos também outros exemplos, por exemplo, o CEP, também criado em 2006, que é The Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation. Foi uma iniciativa do governo noruega e tem apoio de dezenas de outros governos que colocam recursos para desenvolvimento de vacinas. E instituições de fomento, como o Bill e Melinda Gates, eles também apoiam essa iniciativa. E eu acho que o Brasil deveria criar uma autoridade de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação similar ao que tem, que é o BARDA. Não é? E aí, então, coordenar essa atividade com um orçamento e com uma governança que possa dar sequência às atividades de desenvolvimento tecnológico, tem que ser de forma absolutamente acelerada. Outro? O doutor Atila, sim, já vai terminar, né? Infelizmente... Então, eu já estou terminando aqui, só para dizer que okay. A baixa cobertura vacinal é um problema muito grande que temos que enfrentar. A Franciela falou, outro. E certamente, o último slide que eu queria falar, três últimos slides, rapidamente. Alô? Então, a vacina Covid, estão participando, né, para dizer que é uma iniciativa absolutamente importante para enfrentar essa pandemia. Né? São, pelo site da Organização Mundial de Saúde, 165 projetos, mas 25 já estão em estudos clínicos. Outro, por favor. Outro. Para dizer que, em tempo algum, tivemos tanto investimento, tá certo? Tanto investimento, tantas instituições participando do desenvolvimento de uma vacina. E esperamos, sim, ter essa vacina. Os estudos clínicos até o final desse ano parece que vai acontecer, e o Brasil participar dessa produção. Nós estamos nessa. Finalmente,
o deputado Pedro Westphal também já se referiu a essa slide aqui, que nós precisamos realmente fortalecer nossa infraestrutura de desenvolvimento e produção, e esse é um projeto que está em andamento, que precisamos de apoio de todos para concretizá-lo. Obrigado. Muito obrigado, doutora Kia. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. E penso que, após a vossa explanação, o deputado tem muito a contribuir no parlamento para nos ajudar. Okay. E prosseguindo aqui com a nossa webinar, passo a palavra para o Guilherme. Com a palavra está o Guilherme. Obrigado, Marcelo. Deputado Pedro, prazer em vê-lo novamente. Doutora Franciele, prazer estar com a senhora. Doutora Akira, faz tempo que eu não vi o senhor, hein? O senhor está muito bem. É o Lezer falando. Espero que esteja bem. Depois da apresentação do Akira, sobra pouca coisa para a gente comentar, né? Eu não vou me estender muito na minha apresentação. Ele é um dos marcos, acho que, da vacinação do Brasil. Eu conheço o doutor Akira desde os meados dos anos 90, então faz bastante tempo que a gente vem trabalhando nessa bandeira da vacinação. Eu queria trazer um pouco da perspectiva do setor privado, né? O doutor Akira falou das parcerias, bastante do setor público, deputado Pedro, mas esse ponto da política de Estado é muito importante, porque ele traz previsibilidade, né? Nós estamos falando de um sistema de transferência de tecnologia que se iniciou nos meados dos anos 2000, nós estamos em 2020, então o mundo evoluiu, e esse sistema, eu acho que carece de melhorias hoje, né? A gente, para trazer tecnologia para o Brasil, e o Brasil acho que é um dos países que tem um dos melhores centros de pesquisa e as melhores conexões para fazer trabalhos de pesquisa clínica pela heterogeneidade que ele tem da população, né? Ele carece de um ambiente regulatório mais convergente, né? Tem vários pontos que o Congresso hoje já está debatendo, né? Pesquisa clínica é um deles. Eu acho que ele tem que fazer parte, eu acho que dessa frente parlamentar da vacinação, porque quase todas as vacinas acabam vindo ter pesquisas no Brasil, né? Pela importância do Brasil e pela estrutura que nós temos para desenvolvimento de pesquisa clínica. Então, isso deveria estar na nossa bandeira também, não só a cobertura vacinal, mas a pesquisa em vacinas também, né? Como o doutor Akira mencionou, o processo é longo para os dois lados, né? Ele é longo de incorporação para os laboratórios públicos, que têm um papel fundamental aí, de ter hoje grande parte das vacinas que estão no PNI sendo produzidas de alguma forma no Brasil, mas ele também é longo para o lado das empresas privadas, né? No seu desenvolvimento e depois no processo de transferência. Hoje, a maioria das transferências está chegando em quase 10 anos, né? E é um processo que necessita de muita governabilidade. É aí que vem a política de Estado, né? Cada mandato hoje tem 4 anos, né? E você imagina que dentro das empresas nós também trocamos de gestores, né? Então, os objetivos precisam ser convergentes através de uma política, através de contratos e através de previsibilidade. Aí entra o PNI, aí entra a SVS, entra o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Você tem que ter uma integração de todos esses atores, né, no processo de transferência de tecnologia. E um dos pontos que as empresas mais preservam, né, deputado Franciele, doutora Akira, é a transparência, né? Então, eu acho que está no momento de, com o desenvolvimento das vacinas cada vez mais complexo, a gente olhar muito as plataformas que vêm sendo desenvolvidas e iniciar esses processos de transferência já nas fases iniciais, como a Akira pôs, né? Desde a fase 2 para a fase 3, já vê o envolvimento de licitações públicas, de plataformas de desenvolvimento de vacinas futuras que estão sendo desenvolvidas, né? E aí a importância da política de Estado, a importância dos recursos, nós estamos pondo os recursos na frente, né, antes de o produto existir, mas por que a gente acredita nisso? Porque é uma demanda de saúde pública hoje do país, né? Então, se a gente tiver uma boa base de estudos epidemiológicos, uma boa base de impacto vacinal,
E é esse, acho que um dos pontos, deputado, que a gente pode trazer no Congresso também, né? É criar condições de a gente fazer mais pesquisas, não só de desenvolvimento de produto, mas para entender a saúde pública do nosso país, né? O que nós precisamos realmente? É uma CWY? É uma vacina de HPV? Né? A gente precisa entender mais isso antes de começar as incorporações, e aí eu volto nas plataformas, né? Eu tenho um exemplo interessante que dentro dessas 130 vacinas de Covid, tem plataformas de desenvolvimento que tanto a Fiocruz como o Butantan já tem, né? Uma delas é uma de sarampo, né? A vacina está sendo desenvolvida numa plataforma de sarampo. Então, ao invés de a gente criar muitas coisas novas, a gente já tem uma base de pesquisadores com conhecimento que, se a gente tiver uma política de Estado, a gente pode trabalhar melhor isso, planejar, ter previsibilidade, e a participação das empresas vai ser maior, né? É que eu chamo de a troca de conhecimento em todos os níveis, né? Um outro ponto importante que o Akira falou, que eu gosto muito, é a avaliação sempre da cadeia global de produção, né? Talvez a transferência de tecnologia no Brasil ela não precisa ser completa, mas ela pode ser em parte, e o Brasil ser um grande player, já que produz hoje mais de 120, 130 milhões de doses para atender internamente o nosso mercado. Mas eu imagino que a gente possa, né, com boas parcerias e uma política de Estado e recursos adequados, também exportar essas vacinas a outros países que precisam. Vamos lembrar que existe Gavi, existe a OPAS, né, que necessitam de vacinas de qualidade, né, e o Brasil pode ser um dos grandes players mundiais na produção de vacinas, né? Mas a gente precisa ter previsibilidade, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter transparência nos processos, né? E o último exemplo que eu dou é um exemplo que a nossa empresa, a MSD, vem trabalhando com o Butantan, que ele incorpora um pouco de tudo isso que eu estou falando, que é a vacina de dengue, né? A vacina de dengue, a gente tem discutido ela só de contrato, foram 3 anos e meio com o Butantan, né? E hoje a gente está numa fase de definição de formulação, de estudos de fase clínica aqui no Brasil, né? Estudos de fase clínica lá fora para ser complementares a isso, e a ideia é produzir uma vacina única para o mundo todo, né? Com registro no Brasil, com registro nos outros países, com produção no Butantan, com produção em outros países, né? Que atenda a necessidade pública, né? Então, é interessante que você fala assim, por que atender necessidade pública? Porque precisa ser vacina de uma dose, uma vacina que seja fácil de armazenamento, uma vacina que tenha uma logística fácil de transporte, né? Então, são todos esses pontos que precisam ter critérios na nossa política de Estado de produção de vacinas para que atraia investidores, atraia empresa, atraia tecnologia, para a gente criar um Brasil produtor de vacina e um Brasil que tenha as vacinas que atendam às nossas necessidades hoje do sistema público. Muito obrigado, Guilherme. Parabéns. Eu penso que a base é a transparência, pelo que eu consegui captar. E depois desse webinar, o deputado e a doutora Franciele terão muitas lições de casa, né? Eu imagino. Pois bem, iniciamos agora a segunda parte do nosso webinar, com perguntas e comentários direcionados aos palestrantes. Convido também nossa audiência a fazer perguntas por meio do chat da ferramenta. E, por gentileza, informe para quem ela se dirige, como eu havia falado. Eu preparei algumas perguntas para cada debatedor. Primeiro, para o deputado Pedro Westphalen. Deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar da Imunização no Congresso Nacional. O senhor poderia nos contar o que mudou no trabalho desta frente com a pandemia atual? E quais as expectativas e ações para o futuro? O senhor já começou a falar na vossa intervenção, mas eu acho que carece e merece de mais clareza. Por favor, deputado.
Não mudou, não mudou, aumentou muito a responsabilidade. As explanações da doutora Franciele, doutora Kira e do Guilherme demonstram muito bem que, apesar da pandemia, nós temos problemas no Brasil que precisam ser continuados e enfrentados. De investimento, de vacinação, de conscientização, políticas públicas precisam ser de Estado e tem que ter continuidade. Nos últimos 6 anos, tivemos mais de 20 ministros da saúde, e aí se fazem políticas novas. Na nossa visão, o parlamento tem que ser o eco de uma sociedade que clama por medicamentos, mas que muitas vezes não tem um porta-voz que diga da importância de investimentos na ciência, na tecnologia e na inovação. O doutor Aquila falou que país que investe 2%, Israel investe 4% em tecnologia e inovação, e é o que é. E nós temos que chegar a um nível de investimentos para que nós possamos ter as respostas necessárias. O investimento aqui no Brasil existe, está existindo, mas ainda é pequeno diante das nossas necessidades, da dimensão continental do nosso país e das diferenças do Brasil. Nós temos no Brasil vários Brasis, uma diversidade étnica, cultural, climática, são continentais aqui no Brasil. Importante também, o Guilherme falava, na estabilidade e na previsibilidade. Saúde se faz com acesso, com qualidade de acesso, com gestão e com investimentos. E nós estamos falando de saúde aqui. Essa é parte da saúde. Nós precisamos da estabilidade para aquelas pessoas que querem pesquisar no Brasil, pesquisar e aplicar aqui, investir e saber que não vai ter um susto. Nós não podemos ter uma tempestade a cada 6 horas no nosso país. E é o que vem acontecendo há muitos anos. Nós temos que fazer investimentos na área de tecnologia e inovação. É impressionante ver o Complexo Santa Cruz parado. É um complexo extremamente importante. Nós não podemos afugentar a iniciativa privada daqui também, nós temos que dar estabilidade, nós temos que dar previsibilidade. Os investimentos são bilionários ali. Uma das lâminas do doutor Akira mostra os investimentos de 17%, 20% em tecnologia por parte dessas empresas. Isso tem que ser aproveitado, tem que ser associado, tem que fazer parcerias do público com o privado. O governo não pode deixar de ter autonomia, já temos os instrumentos necessários. Por que a Fiocruz pode fazer com Oxford esse convênio? Porque tem condições de produção aqui, de fazer a produção de vacina no Brasil. Então, basta nós fazermos um fortalecimento de instituições públicas, também a dar garantias para que o privado possa fazer os seus investimentos de ensino aqui no Brasil, e são ações parlamentares, sem dúvida nenhuma, da mais alta importância, e se vê bem na doutora Franciele, a qualidade do PNI, as preocupações, mesmo agora com essa preocupação focada no Covid, nós não podemos parar de fazer a busca permanente de atingir níveis de satisfação na vacinação. Cada vez que se reúne, se aprende muito aqui nessas reuniões. Parabenizar a doutora Kira, a Franciele e o Guilherme pelas suas brilhantes apresentações. Eu acho que, aproveitando que o senhor está com a palavra, deputado, tem um participante da nossa reunião, ele perguntou pelo chat e fez o seguinte questionamento. Para o deputado, considerando que as notícias falsas assustam a população e acabam atrapalhando os PNIs, existe algum processo do tema vacina tramitando junto ao tema fake news no Congresso Nacional? Não existe. Nós temos uma legislação feita pela Liz Portugal, mas não é em relação a fake news. É para criminalizar quem não faz. Mas existe, sim, delegacias especializadas, cibernéticas, que pode haver denúncia contra essas fake news de qualquer cidadão, e inclusive do Ministério pode ser feito. Inclusive nós, se tivermos conhecimento, vamos fazer. Porque isso realmente é prejudicial. Eu sou totalmente a favor da liberdade total da imprensa, mas a pessoa que fala o que não deve e fala de maneira a assustar e prejudicar um programa da mais alta importância, com envolvimento, com qualidade, com planejamento que nós temos, tem que ser sim penalizado, e existem delegacias especializadas para buscar e punir e fazer as punições adequadas em caso haja uma denúncia comprovada de fake news. Muito obrigado, deputado.
Agora, eu vou passar a perguntar para a doutora Franciele, que, de certa forma, ela derrubou este moderador, que na explanação ela já quase que respondeu na totalidade a minha pergunta. Mas, mesmo assim, eu farei. Ouvimos com atenção sua explanação sobre a vacinação no Brasil, no contexto da pandemia. Que, aliás, parabéns pelo vosso trabalho. Diante das baixas coberturas vacinais que você apresentou e também da ocorrência de casos de sarampo e outras doenças preveníveis por vacinação, sarampo e outras doenças preveníveis, como eu já li, é seguro que os pais ou responsáveis pelas crianças e a própria população que precisa se vacinar busque serviço de vacinação na pandemia? Marcelo, obrigada pelo questionamento. Parabéns aos demais expositores. Embora eu já tenha falado, há sempre uma grande oportunidade para reforçar aquilo que foi falado, né? Então, nesse momento, a nossa orientação enquanto Ministério da Saúde, enquanto Programa Nacional de Imunizações, é que a população busque o serviço de vacinação, porque tanto as secretarias municipais, as unidades de saúde, elas estão organizadas para atender a população. Então, as estratégias são locais, as recomendações já foram amplamente divulgadas e os serviços de vacinação, as mais de 37 mil salas de vacina, estão se organizando para evitar as aglomerações. Então, é importante que as pessoas procurem para que a gente não tenha o recrudescimento de doenças que já foram eliminadas e para que a gente consiga controlar doenças que voltaram, doenças importantes, a exemplo do sarampo, que nós estamos com um grande número de casos confirmados. Obrigado, doutora. Aproveitando também, uma pergunta no chat, a Gisele Correia pergunta: doutora Franciele, a possível vacina do coronavírus deverá ser introduzida em campanhas de imunização ou em procedimentos de rotina? Como será a comunicação e o envolvimento da população para se atingir as coberturas vacinais desejadas? Obrigada pelo questionamento. O Programa Nacional de Imunização já está em fase de elaboração de um plano para o momento da chegada da vacina. Então, o deputado já comentou que o Brasil firmou um compromisso com a AstraZeneca para receber uma parte em dezembro, outra parte em janeiro e depois mais um quantitativo no decorrer de fevereiro, março, abril, com um cronograma ainda a ser trabalhado. Então, o Programa Nacional de Imunizações provavelmente vai trabalhar na forma de campanha, isso não está totalmente fechado ainda. Existem diversos componentes que devem ser trabalhados no momento da implantação de uma vacina. Então, esses componentes, eles estão sendo elencados nesse plano para que a gente possa trabalhar com todas as nuances de uma implantação de uma vacina. E as coberturas vacinais, a gente vai buscar a população com as mobilizações que a gente já faz hoje, junto com os estados, com os municípios, trabalhando estratégias de comunicação com esse Ministério da Saúde para que a população busque essa vacina. Estamos organizando o plano prevendo a questão dos grupos que serão priorizados num primeiro momento, dependendo do quantitativo de vacina que nós vamos adquirindo e expandindo esse plano de grupos prioritários, trabalhando com a parte de farmacovigilância, porque pode-se ter os eventos adversos, trabalhando com a parte de comunicação, que é algo muito importante no momento de uma introdução da vacina, trabalhando com a questão de insumos, que também são necessários para a questão da vacinação, a exemplo de seringas, que a gente vem trabalhando isso também, para que a gente possa apoiar os estados e os municípios nessa aquisição, e outros componentes que são importantes também de serem trabalhados, para a implantação e introdução de uma vacina, a exemplo de discussão com especialistas, principalmente na definição de grupos prioritários, uma vez que nós estamos adquirindo a vacina também de forma escalonada,
um quantitativo que chega em dezembro, depois um quantitativo que chega em janeiro, depois mais 70 milhões para frente, né? Então, nós vamos ter 15,2 milhões em dezembro, 15,2 milhões em janeiro e depois mais 70 milhões. Então, a gente vai ter que ir avançando com os grupos prioritários, trabalhando as estratégias de vacinação também dentro das unidades de saúde para evitar aglomerações e ter uma campanha segura e que atinja o maior número de pessoas possível. Muito obrigado, doutora Franciele. E tem duas perguntas do chat, do Bufolim e Ludmila Maia, que nós vamos encaminhar para a senhora para posterior resposta. Ótimo, eu aguardo e eu posso responder para vocês e vocês retornam para o telespectador. Muito obrigado. Agora uma pergunta para a doutora Akira. Doutora Akira, há mais de 100 anos foi realizada a primeira campanha de vacinação em massa feita no Brasil, idealizada por Oswaldo Cruz, o fundador da saúde pública no país. A campanha tinha o objetivo de controlar a varíola, que então dizimava boa parte da população do Rio de Janeiro. O êxito das campanhas de vacinação contra a varíola, na década dos anos 60, mostrou que a vacinação em massa tinha o poder de erradicar a doença. Quais são os desafios que o Brasil encontra hoje na área de imunização? Doutora Akira. Esta pergunta deveria ser para a doutora Franciele, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que, na verdade, quando teve a campanha de erradicação da varíola, também foi um programa vertical, um programa absolutamente vertical, com o governo federal assumindo toda a coordenação e execução dessa eliminação, né, da erradicação dessa virose. Mas também tem uma particularidade. A varíola é um vírus que transmite a transmissão da varíola de contato direto. Portanto, nós conseguimos eliminar a varíola com uma cobertura vacinal talvez menor que 90%. Não é? Mas poliomielite nós conseguimos eliminar com dias nacionais de vacinação. Dias nacionais onde, no primeiro dia nacional de vacinação, crianças de 5 anos para baixo foram vacinados em 2 dias. Um país inteiro teve um banho de vacinação da vacina Sabin, vacina oral de vírus vivos atenuados, tipo Sabin, e com concentração viral adequada. Porque as primeiras vacinas tinham uma concentração do tipo 3 abaixo do requerido. E aí, com essas campanhas, dias nacionais de vacinação, com a participação de toda a sociedade, não só o governo, mas a sociedade científicas, sociedades especializadas, a população como um todo participando diretamente das ações. Teve um processo de pessoas como voluntários participando dessa imunização, de 2 dias nacionais de imunização. Nós conseguimos eliminar a poliomielite, eliminamos a poliomielite do país. E hoje nós estamos na véspera da eliminação global, erradicação global da poliomielite. Apenas 2 países no mundo têm poucos casos de poliomielite, Paquistão e Afeganistão. Mas, infelizmente, temos pólio derivado de vacinas, que ocorre quando você usa a vacina vírus atenuados em baixa cobertura. Tá? Essa vacina que é dada a uma criança é excretada no meio ambiente, que contamina outra criança suscetível e faz passagem em criança, e o vírus faz mutação e volta a ser virulenta. E temos, então, casos derivados
de casos de poliomielite derivados da vacina, causados com vírus derivado da vacina. E, portanto, existe hoje um esforço mundial para eliminar o uso da vacina de vírus vivos atenuados. Usar apenas a vacina de vírus inativada, aquela vacina Salk inativada. E o Brasil já utiliza isso há alguns anos, né? E em 3 doses. E é importante dizer, tem que ter altas coberturas vacinais para dar a proteção de rebanho ao país. Nesse sentido, a vacina de sarampo também é a mesma coisa. Nós teríamos que buscar altas coberturas vacinais de sarampo. Nós falamos em 95% de cobertura vacinal que é necessário conseguir. E 2 doses de vacina de sarampo são necessárias para a gente conseguir, então, ter uma proteção da criança, dar uma proteção de rebanho à população, não é? E conseguir voltar a eliminar essa. Então, tem estratégias de vacinação para a gente conseguir eliminar essas viroses. E é possível eliminar, tá certo? É possível eliminar. Perfeito. A gente já mostrou que é possível. Agora, a situação que nós estamos passando, a Franciele já explicou várias vezes, essa queda de cobertura vacinal que já acontecia antes da pandemia. Acontecia antes da pandemia do Covid-19, e com o Covid-19, o distanciamento social e outros problemas, né, aumentaram e a cobertura caiu mais ainda. Temos que tomar muito cuidado e buscar alternativas para voltar a ter aquelas coberturas necessárias para manter a população, a imunidade da população e evitar a volta das vacinas já eliminadas. Obrigado. Muito obrigado, doutora Akira. E agora, para o doutor Guilherme, eu vou tomar a liberdade de fazer 3 perguntas em uma. Qual a dificuldade em produzir uma vacina, por exemplo, contra o vírus do tipo o HIV, ou HPV, desculpa? Quanto tempo demora para descobrir, testar, aprovar e distribuir? Onde poderíamos melhorar no Brasil e no mundo? É que eu estou sem óculos e a idade já não me ajuda. O doutor Akira participou bastante desse processo também, né? Mas a vacina de HPV levou 8 anos para ser desenvolvida, né? E ela foi lançada no Brasil em 2006, ela foi incorporada no Programa Nacional de Imunização em 2013, né? Então, olha o período, né, que a gente está falando entre a disponibilidade dela, né, no mercado e a incorporação no sistema público, e aí que a gente fala de política de Estado, né? Ela só foi incorporada no sistema público depois que foi assinado um processo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan, mas a gente chegou a conversar muito na época também com Biomanguinhos, né? E um ponto interessante aqui não é só o tempo, né? O impacto disso, né? Desde 2013, mais de 60 milhões de doses de vacina de HPV chegaram. Eu estava vendo o Franciele falando dos volumes da vacina do Covid-19, né? A vacina de HPV é para o público adolescente e hoje ainda morrem aproximadamente 4 mil mulheres somente de câncer cervical, que é uma das doenças ligadas ao HPV, né? Quando a gente fala que teve 60 milhões de doses do público adolescente, a gente está falando que teve 30 milhões de pessoas vacinadas, né? E esse impacto da vacina vai surgir daqui 20 anos, né? Por isso que a importância, eu acho, da gente ter esse entendimento, deputado, que a gente está construindo, né? E é o que o senhor falou, né? Tem que ter uma política porque existe mudança de governantes, existe mudança do dia a dia das prioridades e a gente precisa construir uma coisa de longo prazo, né? Então, eu acho que essa é a mensagem quando a gente olha não só o desenvolvimento, mas a incorporação e o impacto dessa incorporação na saúde pública do país. Obrigado, Guilherme. Temos perguntas do chat. O Folim, de Mila Maia, Gisele Correia, Tatiana
Daniel Miranda, José Sena, Ludinha, desculpa. Está vendo como a minha vista me trai? Ludinha Maia. Nós vamos encaminhar os debatedores e posteriormente, reencaminhamos para vocês. Como havíamos combinado um teto de 90 minutos de live, então, infelizmente, chegamos ao momento do encerramento. Infelizmente, vamos nos encaminhando para o final dessa live. E, como havia dito, inúmeros webinars sobre vacina, mas temos que finalizar. Dito isso, peço a cada um dos nossos convidados que façam suas considerações finais, por favor. E num tempo limitado de até 3 minutos, por gentileza, devido à adiantada hora. Começando pelo Sua Excelência, o deputado Pedro Westphalen. Olha, Marcelo, eu quero agradecer a oportunidade de debater com tantas autoridades nesse tema vacinação. Agradecer muito a Franciele, que já foi há 4, 5 vezes as nossas audiências, sempre com novidades, sempre com disposição, com vibração. O doutor Aquila, que nos deu uma aula aí de seus conhecimentos, e ao Guilherme também. Eu quero dizer a vocês que estão na nossa audiência, que nunca se falou tanto em vacina no parlamento como agora. E cada vez mais eu sinto que nós acertamos em fazer dessa frente parlamentar um instrumento de discussão desse tema e de apresentação desses problemas para o Brasil. O parlamento está cumprindo a sua parte. Nós, cada dia que passa, levamos mais responsabilidades para aquela casa. A visita à Fiocruz, para mim, foi um marco muito importante de incentivo. As conversas que temos tido com a indústria também, as necessidades da indústria têm sido preocupação permanente para que nessa integração, nessa interação do público, do privado, esse investimento se concentre e as pessoas entendam que o conhecimento, que a pesquisa, que a inovação são o caminho da estabilização de um país, sem dúvida nenhuma, com um grande futuro que é o nosso Brasil. Eu fico muito feliz de ter tido a ideia de fazer essa frente parlamentar e dessa frente parlamentar um local onde nós possamos encontrar e concentrar pessoas do setor privado, do setor público, do próprio Ministério, através de instrumentos como esse aqui, dessa grande webinar, a qual eu agradeço o convite, a participação e as colaborações que recebi de aprendizado nas palestras, que mais uma vez tive a oportunidade de presenciar, e vamos fazer outras tantas, conscientizando a importância de criação de políticas públicas permanentes de Estado e também de valorização e tranquilidade para aqueles que querem investir aqui, sim, na área privada, sem dúvida nenhuma, da mais alta importância pelos investimentos que fazem vultuosos e fazer o país investir mais também em pesquisa, investimento e principalmente em ensino e educação. Assim esperamos, deputado. Agora eu passo a palavra para a doutora Franciele, que faça as considerações finais, por gentileza. Eu gostaria mais uma vez, então, de agradecer a organização do evento, agradecer esse convite, agradecer por essa live maravilhosa ao lado de pessoas conceituadíssimas no tema e que vivem e que contribuem muito com o Programa Nacional de Imunizações. O que eu gostaria de deixar de mensagem é que a situação da pandemia é uma situação que é grave. Existe hoje um apelo enorme em relação à vacina da Covid e que é esse apelo, esse problema que nós estamos enfrentando hoje, que reflita também e que traga uma reflexão para a sociedade como um todo da importância que o imunobiológico, que a vacinação tem para a eliminação de doenças e controle. Então, a vacina da Covid é uma expectativa muito grande de conseguir minimizar todo esse dano, todo esse problema, mas temos que pensar também nas outras doenças
que nós temos aí no país e que nós temos vacinas que são bastante seguras, instituídas já há muitos anos no Programa Nacional de Imunizações, um programa público, um programa que atende toda a sociedade. Lembrando sempre, eu gosto de deixar a mensagem que a vacinação ela não é uma responsabilidade somente do Programa Nacional de Imunizações, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, todos os atores devem estar envolvidos nessa temática, para que a gente possa alcançar êxito nas ações de vacinação. O doutor Akira comentando sobre a questão das campanhas de poliomielite, era feito um dia nacional de vacinação, um único dia, e eram atingidas coberturas vacinais altas. Então, nós precisamos retomar essas coberturas, nós precisamos do envolvimento da sociedade, o envolvimento dos profissionais de saúde, o envolvimento de outros ministérios, de outros setores, para que a gente, de fato, tenha sucesso e êxito nas ações de vacinação e que a gente não retroceda nas conquistas que esse programa teve até hoje. Seria isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, doutora. Passo a palavra agora para o doutor Akira, para que se faça as considerações. Volto a iniciar minha fala agradecendo o convite formulado e realmente parabenizando a Frente Parlamentar por essa iniciativa de discutir a questão de vacinas no Congresso Nacional. Eu acho fantástico isso, na medida que realmente estamos tendo mudanças, grandes mudanças no ambiente de vacinas e vacinações, que é um binômio. Nessa questão tem um binômio, vacinas e vacinações. Não adianta ter vacinas se não for utilizada, não é? E a gente não consegue vacinações se não tiver vacinas. É um binômio que nós temos que levar em frente e, como disse Franciele, toda a sociedade tem a responsabilidade de levar em frente, porque já foi visto que vacinas e vacinações, este é um binômio de maior importância para a saúde pública e para a população em geral, e que melhora a qualidade de vida da população, melhora a qualidade de vida da população, não é de alto custo-benefício. Como a Organização Mundial de Saúde já deixou claro, os benefícios da vacina e vacinações só é comparável, o benefício só é comparável à água potável, quer dizer, para ter a dimensão da importância de nós fazermos a prevenção das doenças por essas vacinas que nós dispomos hoje. E outra coisa, nós temos que fortalecer nossos laboratórios públicos nacionais em parcerias com as multinacionais, que tem trabalho que nós podemos fazer em conjunto e cada um tem sua parte importante para contribuir, não é? E o país deverá ganhar com a capacitação e a capacidade tecnológica fortalecida para fornecer as vacinas que necessitam. O desabastecimento desses produtos estratégicos é absolutamente uma situação muito ruim e torna vulnerável todo e qualquer programa nacional de saúde, né? Portanto, a gente tem que evitar isso e nós temos que buscar realmente outras novas tecnologias para novas vacinas melhoradas, inclusive, para poder oferecer à população brasileira. E, para isso, eu acho que é necessário ter realmente uma política de Estado que dê uma definição das responsabilidades e uma política contínua por longos anos. Não é por 4 anos ou 10 anos, é uma política que tem que ser validada por 30 anos ou mais. É uma política de continuidade que vai dar realmente um resultado lá na frente. É o que a China está colhendo os resultados hoje, o Japão já colhe há muito tempo, a Coreia, a Índia é um grande fornecedor de insumos farmacêuticos, né? Por uma política que eles estabeleceram, política de Estado. E eu espero que o deputado Westphalen e todos os outros da frente parlamentar consigam
levar isso para todos os outros no Congresso Nacional. E agradeço mais uma vez a participação e estar junto com pessoas como a Franciele, o Guilherme, que há muito tempo não vejo, nesse ambiente bastante agradável. Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos a participação do senhor. E agora, o doutor Guilherme, por gentileza. Eu só queria agradecer o convite, né, do Newton, a coordenação do Marcelo, a participação de pessoas tão importantes hoje no cenário de vacinação, né, no Brasil. E eu acho que nós estamos vivendo um momento único, deputado Pedro, tanto da mobilização, acho que dos produtores mundiais de vacinas no desenvolvimento de novos produtos, como também internamente no Brasil, né, no próprio PNI, ações muito importantes nesse momento de aumento de cobertura vacinal, de incorporação de vacinas do Covid. Então, acho que a frente está tendo o seu momento também, né, de apresentação de novas políticas públicas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. A iniciativa privada está à disposição, ela vem se mobilizando através das suas associações de paciente. Então, conte com o nosso apoio. Franciele, conte com o nosso apoio também. E foi muito bom ver o senhor, doutor Akira, novamente. Obrigado, Guilherme. Deputado, o senhor tem bastante trabalho pela frente, hein? Conta conosco. Okay. É um trabalho com muito prazer. Ótimo. Eu quero agradecer de forma enorme a presença de vocês, que engrandeceu demais o nosso debate sobre esse tema tão importante para a saúde no Brasil e no mundo. Agradeço também a nossa audiência e informo que o evento será disponibilizado nas redes da Brig e no canal do YouTube. Eu tomo a liberdade de agradecer a doutora Célia Galo, doutora Mônica Magalhães, o Alexandre Magno, que é um administrador na área de saúde, Roberta Marques, Rafael Cavalheiro e a Vanessa Cruz. Aliás, fica aqui o convite para todos seguirem as redes da Brig por meio do site, Instagram, LinkedIn e Facebook, e a ficarem atentos aos nossos próximos eventos e cursos de capacitação. Agradeço muito a presença de vocês até esse momento. Agradeço de verdade à Brig, ao Comitê de Saúde, na pessoa do Newton, e encerrando, que não é fácil, é uma experiência ímpar para mim, aprendi demais hoje. Um abraço a todos, e competir com a audiência com o jogo do Corinthians não é fácil, então parabéns para nós todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço, tá. Até logo, então. Tá, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.